Estamos de volta nesse passeio pela nossa história, 30 anos da TV Cidade Verde, essa semana especial em que vamos reviver acontecimentos com a ajuda dos nossos profissionais e do mais completo arquivo de imagens da TV Piauiense, Nádia. É isso mesmo, Joel. Só agora a gente fala de eleição, tradição é aqui na TV Cidade Verde, na cobertura das eleições, desde o começo da nossa história, isso foi muito marcante. Desde os primeiros movimentos na definição dos pré-candidatos, depois as convenções, a homologação das candidaturas, a apuração, os debates, tudo isso faz parte da nossa história ao longo desses 30 anos. Aliás, no quesito apuração, a TV Cidade Verde sempre dá um show de cobertura. Todo o Piauí fica ligado acompanhando o trabalho das nossas equipes por toda a cidade, pelo estado, quando a gente tem eleição estadual. Livaldo, acho que é campeão dessa bancada, pelo menos aqui, de cobertura de eleições, né, Livaldo, aqui na TV Cidade Verde. Pois é, Nádia, eu tive a honra de participar de todas as eleições. Desde 1990 até agora, eu tive a honra e o prazer de ter participado dessa experiência valiosa e que sempre tem contribuído bastante para a minha carreira. São recordações de momentos que entraram para a minha história pessoal, como, por exemplo, a transformação do sistema de votação. Antes, a gente ficava até 15, 20 dias para conhecer os eleitos. Eram montados centros de apuração em ginásios de esporte, centro de convenções aqui de Teresina, por exemplo, e isso demorava bastante até que os escrutinadores anunciassem os resultados de cada sessão e de cada urna. E durante todo esse período, Indira, você falou uma palavra evoluiu aí que bastante. Eu, particularmente, acho que os mais jovens não sabem nem o significado. Escrutinadores. Explica pra gente quem eram essas pessoas. Era exatamente o fiscal do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral, que ficava ali acompanhando tudo de perto, ou seja, fazendo de fato a apuração de cada sessão, de cada zona eleitoral. Contando os votos. Contando os votos. Então, valia isso a contagem tudo, dele, né? Valia a contagem dele. Exatamente. Isso tudo mudou muito desses últimos 30 anos, a ponto de, na época, isso modificava até o resultado da eleição. Em alguns momentos, como disse até em outras oportunidades, nas eleições proporcionais, essa forma ainda rudimentar, digamos assim, de contar votos, era muito diferente, era muito interessante. Aí tudo mudou com o advento da urna eletrônica, né? Exatamente, que hoje é um sistema completamente diferente e moderno. Esse escrutinador, né, Livaldo, era a figura naquela época que garantia a lisura da eleição, que garantia que os votos estavam sendo contados com exatidão, e era uma pessoa muito importante. Livaldo, vamos explicar aqui para os mais jovens. A urna naquela época era uma caixa, digamos assim, onde se iam colocando as cédulas. De papel. E o voto era um papel em que as pessoas escreviam mesmo, né, o nome, por exemplo, José ou João, o nome daquele candidato a vereador, a deputado. E muitas vezes os analfabetos rabiscavam alguma coisa, o que era muito difícil de você definir para quem era aquele voto de fato. Aí valia a sensibilidade do escrutinador, do que estava ali apurando pela Justiça Eleitoral, e mais ainda, valia a esperteza do fiscal do candidato que tinha interesse direto no voto. Olha, vamos ver aí então um VT que exemplifica tudo isso, né? Desde a apuração, que a gente já comentou aqui no primeiro bloco, dos votos escritos à mão depositados em urnas de lona, até a chegada da urna eletrônica, que facilitou muito a vida de todo mundo. A falta de energia atrasou o início da contagem de votos nas outras juntas apuradoras. E quando o trabalho começou, nova demora. Os escrutinadores levavam até 4 horas para fechar uma única urna. Por causa disso, os boletins não chegaram aos centros de processamento de dados no horário previsto. As urnas de lona, em 96 tudo começa a mudar, né, Thiago? Tudo muda, e eu devo confessar, inclusive, que eu não utilizei, não votei em cédula. Então, né? Eu já peguei essa placa maior. Eu votei. Estou vendo experiência dos meus colegas aqui de bancada. Mas aí, em poucas horas, depois de 1996, a gente passou a saber o resultado da apuração. Isso não quer dizer que o trabalho nosso de jornalista, né, tenha se tornado mais fácil e menos importante. Pelo contrário, as equipes de TV em todos os pontos da cidade, nossas equipes narram os boletins de urna ainda, seguindo aquela tradição, na porta das sessões, no próprio Tribunal Regional Eleitoral. A gente tem também o hábito
de ir à casa dos candidatos, saber como eles estão acompanhando tudo isso, nos comitês também, que sempre a gente muito emocionada, a gente muita expectativa, e não podemos deixar de mostrar nunca a festa da vitória. A gente sempre mostra, e esse trabalho todo que a gente faz termina só gerando ainda uma expectativa maior do telespectador em cima do nosso trabalho. E mais, você falou a respeito da importância do trabalho que continua. Muitas vezes é através aqui do trabalho da equipe da TV Cidade Verde que se chega ao resultado pelos cálculos, pela experiência do Elivaldo, dos analistas políticos. Se chega ao resultado antes mesmo da divulgação do Tribunal Regional Eleitoral. E muitos candidatos admitem derrota ao vivo pela TV Cidade Verde ou cantam a sua vitória também pelos microfones antes mesmo desse resultado oficial. É verdade, Joel. Você olha, em 1998, uma prova de que esse trabalho de cobertura das eleições só tem hora para começar. A gente não tem uma expectativa de que horas ele vai terminar. Com a urna eletrônica, claro, tudo ficou muito mais rápido, a totalização dos votos é mais rápida, mas só que teve esse período que foi até o amanhecer, e a TV Cidade Verde, na sua cobertura, também fomos até o final, e fomos a primeira, não é, Elivaldo, a mostrar o resultado oficial até mesmo antes do TRE. Exatamente. Havia uma tendência em 98 do candidato Hugo Napoleão vencer no segundo turno o candidato Monsanto, ele elegeu o governador Monsanto. O PFL já estava numa euforia muito grande. Aí eu estava no TRE por volta de 5h30, 6 horas, chegou lá o então deputado federal Ciro Nogueira, hoje me lembro, Ciro Nogueira, ele, hoje senador. Ele chegou lá, olha, como é que foi aí o resultado de Barras e Batalha? Aí ele disse, olha, o resultado foi esse aqui. O que eu mostrei para ele era perdemos a eleição. Ele apoiava o Hugo Napoleão, a diferença foi mínima. E logo em seguida a gente anunciava o resultado da eleição, a reeleição do governador Monsanto. Era um trabalho, nosso trabalho sempre foi um trabalho assim de mutirão. Todas as eleições, quando a gente chega, na época já da definição dos candidatos, das convenções, debates, apuração, todo mundo se mobiliza ao extremo aqui na TV Cidade Verde para fazer o melhor e levar o melhor. E graças a esse mutirão de estar, como o Elivaldo sempre esteve em locais tão privilegiados, a gente acabava, muitas vezes, como aconteceu na eleição de 2010, que era uma eleição estadual, mas o Elivaldo, durante a transmissão, trouxe em primeira mão uma informação altamente privilegiada que dava conta do afastamento do então prefeito de Teresina, Mano Ferrer. Era a eleição para o governo do estado, no primeiro turno, Nádia. Aí o Mano Ferrer era prefeito de Teresina, não tinha nada a ver com a história. Meio-dia, eu lá no TRE, dando uma flecha aqui para cobertura ao vivo. Bom, e na época apresentado aqui pelo Amadeu, ele disse o seguinte: agora vamos ao vivo com o Elivaldo Barbosa lá do TRE. Aí um funcionário da Justiça Eleitoral me entregando um papel. Eu disse, não, peraí, eu vou falar aqui da eleição, não, peraí. Aí ele me insistiu tanto que me entregou, eu vi. É o Mano Cassado. Então isso aqui é uma bomba, isso aqui acabou mudando todo o curso até da cobertura daquela notícia. Resultado de irregularidades aí na eleição de 98. Quer ver como foi? Vamos lembrar aí, como foi esse momento. Julgo parcialmente procedente a ação contra o requerido Elmano Ferrer de Almeida, desconstituindo-o do cargo do prefeito de Teresina e declarando a sua inelegibilidade por 3 anos, contados da data da eleição em que foi eleito, diz o texto. Essa é uma decisão que já afasta o prefeito ou cabe recurso? Cabe recurso, porque foi uma decisão tomada na primeira instância da Justiça Eleitoral. E conforme aqui o texto, como a nulidade atingiu mais da metade dos votos válidos, remeta os presentes autos ao TRE para marcar a eleição. A gente percebe até que o Elivaldo ficou assim meio... É isso mesmo? Tá lendo o texto assim meio que... Mas o Estava documento nervoso, oficial, né, Elivaldo? Mas o documento era oficial, Muito claro, certo, dei ferro ao documento. Agora, curioso, foi a minha primeira cobertura de eleições pela TV Cidade Verde de 2010, eu tinha o hábito de fazer essa cobertura no TRE, e a informação chegou naquele dia para o Elivaldo. E o curioso é que aquele processo, Elivaldo, me corrija se eu estiver errado, foi contra, na verdade, a chapa da qual ele era vice. Exatamente, ele era vice de Silvio Mendes, Silvio Mendes. eleito em 2008.
Silvio foi reeleito e Elmano era o vice dele. lógico E logo que depois teve o recurso, o pleno do decisão TRE... foi revogada, mas foi um burburinho político essa decisão. Nádia, esse é um exemplo muito claro do que acontece na TV Cidade Verde em dia de eleição. Né? As coisas acontecem, os fatos acontecem e passam pela TV Cidade Verde. Eu senti isso na minha primeira cobertura de eleição também. Não tem um lugar dessa cidade que você chegue que as pessoas não estejam assistindo a TV Cidade Verde. E eu costumo comentar com os colegas mais novos, quando eles estão entrando, e eu digo, você vai sentir a emoção de estar na TV Cidade Verde na sua primeira eleição. Porque a gente chega nos bares, a gente chega nos bairros, nos comitês, em todos os lugares, na casa dos candidatos. E cada um de nós aqui tem uma história muito curiosa para contar de eleição, que você passou naquele momento que até, de certa forma, te constrangeu. Eu, por exemplo, falei de corda na casa de enforcado. O que aconteceu? Enquanto a apuração está rolando, tem a nossa apuração paralela. E muitas vezes a gente dá o resultado da eleição antes desse resultado do TRE. E por infelicidade minha, eu estava na casa do candidato derrotado. Pela matemática do Elivaldo, não tinha mais como ele reverter a situação. E na casa tinha um terraço, era muito interessante, ele do lado de dentro com a família, uma grade, e eu do lado de fora. Ele me via, eu o via. A assessoria dizia que ele não ia dar entrevista naquele momento, mas ele acompanhando a transmissão da TV Cidade Verde, na sala da casa dele, e a gente ali no terraço, aguardando um posicionamento dele. Então, cada um de nós tem uma história curiosa dessa para contar, e, de fato, o que acontece é que a cidade inteira para assistir a TV Cidade Verde, a gente é sempre muito bem recebido onde a gente chega. A minha experiência, Indira, também com os debates, é uma experiência muito enriquecedora como jornalista, de estar organizando nos bastidores e muitas vezes apresentando, ou aqui acompanhando ao vivo durante as nossas transmissões, todos os debates que nós realizamos e sempre fazemos questão de realizar em ano de eleição debate, porque é a oportunidade em que as pessoas têm para ouvir de uma forma mais clara, mais objetiva, democrática, a participação dos candidatos que estão se colocando o seu nome à disposição. Então, os debates da TV Cidade Verde, a gente que participa, o Thiago já é mais recente aqui, mas a gente sabe que é uma forma muito democrática e que as pessoas em casa já ficam esperando o dia do debate da TV Cidade Verde, né? Nádia, e eu me surpreendi também com o seguinte, eu não imaginava que os debates eram tão antigos. Nessa pesquisa que a gente, para fazer esse programa, eu vi que a TV Cidade Verde começou em 86, a primeira eleição depois da TV Cidade Verde já foi em 88 e já teve debate em 88. De lá para cá, em todas as eleições, seja para governador ou seja para prefeito, a gente tem um debate de muito respeito, de muita credibilidade, e tem ainda os candidatos aos outros cargos, né, deputados, vereadores vindo aqui, senadores vindo também no estúdio da TV Cidade Verde. Então isso é muito bacana, mostrar como a TV Cidade Verde ajuda o eleitor a tomar a melhor decisão na hora do voto. Vendo essas imagens aí, a gente relembra fatos que às vezes ficam perdidos na memória, mas oportunidades para todos, né, Elivaldo? É uma viagem, na verdade, através do tempo. E a gente mostra, através dos debates, que acalorados muitas vezes, muito acirrados, participativos, e que às vezes, Nádia, davam até o tom da campanha depois do embate aqui de ideias durante os debates. E as solenidades de posse também são muito marcantes e nós estamos sempre presentes, né, Elivaldo, levando... recontando e registrando, na verdade, essa história que é muito marcante para toda a população. A primeira transmissão ao vivo do cargo do Executivo foi em 15 de março de 1987, quando Alberto Silva tomou posse como governador do estado pela segunda vez. E até os dias atuais, nós acompanhamos as solenidades de posse em tempo real de 9 governadores e 6 prefeitos de Teresina. Alguns se repetiram no cargo e você participou de tudo ao vivo, você aí em casa, no conforto do seu sofá.